live surpresa. Nem eu imaginei que fosse fazer essa live agora. Oi, Viviane, boa tarde. Daniele, boa tarde. É uma live rápida, só para passar uma mensagem. Não imaginava que ia fazer essa live hoje, diante de tanta correria. É uma live rapidinha. Vai ficar gravada. Como vocês estão? Boa tarde para quem está entrando, né? Muito comum é fazer live nesse horário, né? Então, espero que vocês estejam bem. E a mensagem que eu trago aqui é até para fazer uma reflexão sobre o momento. Boa tarde, Adenise, todo mundo que está entrando agora. Fazer uma reflexão sobre o momento atual, né? Que as chamas gêmeas estão passando e também as almas gêmeas. Tem muito divino feminino que está num questionamento de como o masculino está se comportando, né? A questão da fuga, a questão de como se comportar diante de tanta instabilidade. O que acontece é que a gente está num ano em que a gente está tendo tudo muito acelerado. Mesmo que você não entenda o momento que você está passando atualmente, as respostas estão vindo. O divino masculino, ele está passando por um processo de alinhamento energético para poder se intensificar, digamos assim, né? Se igualar com o divino feminino. Claro que a gente precisa ser consciente que não são todas as chamas gêmeas que vão se unir, né? A gente precisa ter os pés no chão. Até porque tem muito divino feminino, que está passando por um processo de desapego muito grande. Aquele divino feminino que antes dizia, eu não vivo sem o meu gêmeo, eu só quero meu gêmeo, hoje já está se abrindo para outras possibilidades. Não que isso seja uma regra, ninguém aqui é obrigado a se relacionar com alguém, né? Até porque o primeiro relacionamento tem que ser com a própria pessoa, a gente tem que se unir, né? Unir as polaridades em si, essa questão do casamento alquímico, né? Para poder ocorrer depois o casamento alquímico com a chama gêmea. Então, parece novela de amor impossível. Agora, você imagina isso há uns 200, 300 anos atrás. Quando o véu da ilusão estava ainda mais denso. Quando a gente não tinha a consciência que a gente tem hoje. Quando a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Se bem usada, auxilia bastante em todos os processos. Então, o que é que está acontecendo hoje nesse momento? Está tendo um alinhamento. É aquela frase: não se deve ter pressa, mas que não se perca tempo. Vocês já devem ter percebido que muita coisa está acontecendo. A gente sabe que está tudo bem acelerado e não é de hoje, já tem anos isso. Mas 2025, ele não veio para brincadeira. Então, é muita cura que está ocorrendo nesse momento, mais ainda, aquelas curas mais intensas. Está tendo uma libertação, sim, pelo novo, né? Está tendo uma libertação dessa questão do desapego, né? De olhar e sentir, né? Eu sempre falo o seguinte: a gente precisa sentir o nosso merecimento, a gente precisa sentir quem a gente é e não duvidar da nossa capacidade. Tem muito divino feminino que duvida da capacidade, da sua mediunidade, de quem é. Então, é um momento até que muitas almas gêmeas estão aparecendo justamente para mostrar o divino feminino quanto esse divino merece. Porque a maioria não se conecta com a sua essência. Claro que todo mundo quer um romance, né? Quer desenvolver algo, seja com a chama ou com outra conexão de alma. Mas você precisa desenvolver esse romance primeiro com você. Acreditar no seu potencial e sentir o seu merecimento. Porque o que acontece é que muitas vezes você coloca barreira em algo que já está vindo para a sua vida e não percebe. Você acaba delegando a outra pessoa perceber se você merece ou não.
Então não há nada demais você olhar suas virtudes, reconhecer o seu potencial, se elogiar, se olhar no espelho e ver a sua beleza, né? Sentir a sua alma ali, né? O magnetismo, você precisa se conectar com o seu magnetismo. Tem muita alma gêmea aparecendo, Thalita. Muita alma gêmea, porque às vezes a chama, ela tá no outro momento ali que requer um pouco mais de cuidado. Vocês lembram de quando vocês estavam lá atrás e não conseguiam enxergar o que enxergam hoje? É mais ou menos isso que acontece com o divino masculino. Então, por isso que a gente não pode entrar nessa de querer julgar o divino masculino. Claro que é aquilo que a gente sempre comenta. Não significa que a gente tem que aceitar tudo, muito menos maus tratos, né? Há uma diferença muito grande. Então, desenvolver o seu amor próprio, desenvolver o amor por você, se observar, se amar, sabe? O que é que você ainda não fez por você? O que é que você ainda não reconhece em sua capacidade? Seja na forma do intelecto, de se posicionar, na sua beleza física, na sua beleza interna. Lembrando que a beleza física, ela começa aqui. Tem muito divino feminino se conectando nesse momento com a alma gêmea. Muito. E às vezes nem precisa de envolvimento. Às vezes tem aquele ar de romance, mas não tem exatamente um envolvimento físico. É tudo necessário e proporcional ao aprendizado de cada um. E aí começa a perceber, né, quem você é, e às vezes até algum processo de repetição que a sua chama começou a espelhar em você. Eu aceito que não vou conseguir ficar. Veja, também tem uma questão aí. Se você, tudo bem, você tem a resignação, certo? Você tem essa resignação. Mas se você nem sequer consegue acreditar no seu processo de estar com a chama, realmente não vai conseguir ficar. Mas cada um tem a sua opção, né? A felicidade, ela existe independente da chama. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a ficar com a sua chama, certo? Nem com a alma gêmea, nem ter exatamente um relacionamento. Então, isso vai depender de como você se sente, né? De como a humanidade está se sentindo nesse momento, né? Nem certeza tem. Bom, se é sua chama ou não, tá tendo aprendizado, né? Todo mundo sempre vai ensinar alguma coisa, né? Tem muita alma gêmea amiga também aparecendo, né? Exato, Sônia. Independente com quem seja, a felicidade, ela existe. Quando a gente se conecta, né, com o eu superior, com a fonte criadora, a gente tá num alinhamento muito bonito. Então a gente se sente preenchida. E quem vir, vai vir para somar. Esse é o intuito, né? Então esse momento que o planeta está passando é um momento de grandes finalizações. Relacionamentos já que concluíram o que era necessário vão chegar ao fim. Exato. Aproveitar a evolução da proposta. Não precisa ser necessariamente romântico. Pode vir com amizade. E se tiver alguma assim, entonação romântica, às vezes nem envolvimento tem. Pode ser do mesmo sexo, pode ser, não importa. Pode ser de qualquer tipo. Pode ser homem, mulher, pode ser uma criança, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu avô. Uma alma gêmea, né? Você sente aquela profunda conexão. Ele apareceu depois de um mês, afastado, para falar comigo 2 dias e dizer que é melhor se afastar de novo. Estava em paz. Sei. Ele apareceu e se ausentou, né? Aí você para se questionar. Tem alguma repetição que está acontecendo nesse momento? O que será que você está tendo que aprender? Pode ser alguma questão de fractal de outras encarnações. Alguma memória traumática. Ou questão da ancestralidade, né? Para quem não sabe, a ancestralidade nesse processo de chama gêmea, também a criança interior, ela atua profundamente, né? A chama vai espelhar sempre alguma coisa que a gente precisa olhar. Por exemplo, às vezes na sua família teve alguma mulher que não aceitou o amor, mandou o amor embora. Então cria meio que uma barreira, né? E a gente no útero de nossa mãe, a gente
pega ali a memória do útero dela, o que a avó, bisavó, tataravó viveram, né? Enfim, e às vezes tem um processo de repetição que você, como a parte consciente, vai conseguir iluminar aquela ancestralidade. Por isso que a vaporização uterina, ela auxilia bastante nesse processo. Viu? Sônia, eu percebi que a jornada de chama gêmea foi para mim o chamado da minha essência, despertou para a semente divina. E só por isso, exatamente, Sônia, é exatamente isso. É a forma que a gente tem de olhar. É difícil, né? Não é fácil. As curas, o comportamento do divino masculino não é nada fácil, né? Porque a gente ama muito. Mas é possível, sim, né? A gente entender e sentir esse processo de outra forma. Cristiane, alma gêmea reapareceu e quero distância, porque ele só vem para me tirar. Alma gêmea ou chama gêmea? A alma gêmea normalmente é mais tranquila, né? Só que vai depender de cada pessoa também, né? Isso também depende do nível de evolução de cada um e do aprendizado. A gente precisa também aprender a dar um basta em certas coisas, né? Isso também tem a ver com o nosso amor próprio. É bem... uma vez por mês, tá ótimo. Eu fiz hoje. A gente se espelha demais, somos parecidos, ele não fala das fraquezas. É uma fortaleza inacessível, o sentimento é muito forte. É uma fortaleza, aparentemente a fortaleza, é porque ele não quer se abrir, ele não quer se mostrar vulnerável. Ele mostrar o que sente é como se ele tivesse despido. Então, ele não gosta de se sentir assim. Eu acredito nisso também. Boa tarde, Carol. Entrei em contato com o DM essa semana e ele responde quando quer. Às vezes nem visualiza as mensagens. Aí você dá o tempo dele. Não manda mais. Eu sei que às vezes fica difícil não querer mandar. Mas você dá aquela segurada, respeita esse espaço dele e vai cuidar de você. Intensifica os seus cuidados, né? O seu amor por você. Tipo, o que é que você ainda não fez por você? Vamos supor, andou de barco, andou de bicicleta, andou de patins, foi ao parque, sabe? Se fazer feliz. Alma gêmea. Alma gêmea, nem chama gêmea, nem fui sentir o cheiro. Eita. É muita história, né? E todas ensinam. Tem como distinguir quem é o DM, o divino masculino, e o DF? Olha, o DF ele tem naturalmente uma abertura a mais para a espiritualidade. Só que tem DM que ele é espiritual, né? Só que ele tem mais uma resistência. O DF, ele se abre mais. Ele não foge. Por mais sofrimento que tenha tido, até em outros relacionamentos, ele tá ali. Ele encara tudo assim de forma pontual. O DM não. Ele tem vários bloqueios. Ele vai racionalizar. O emocional diz respeito ao DF. Ele se entrega. Às vezes vai até impulsivo, né? Age por impulso, né? De forma mais passional. O DM não. É logo aqui, ó. Ah, será que eu devo? Será que eu não devo? Você sente um controle ali. 3. O quê? Esses silêncios ensurdecedores dele. É os processos que ele está passando de cura. Porque o DM, quando ele começa, por exemplo, desviar o olhar ou deixa de responder, você sente uma mudança nele, porque ele está despertando para a conexão. E aí ele fica assim, perdido, né? Porque é um boom. Não sabe como agir. Nunca sentiu isso? Aí vem criança interior, vem os bloqueios, tudo à tona. Eles ficam pirados. Tem DM que eu atendo que me dizem assim, eu não vou falar com ela não, porque eu acho que ela nem vai querer me ouvir. Ainda tem isso. Alguns se sentem inseguros. O karma, ele é um resgate, né? Que pode ser transformado em dharma, num aprendizado. Então, o karma é algo que foi criado em outro momento, que precisa de um respaldo, que precisa de um resgate, certo? E ele pode ser transformado em dharma. Percebo que o DM tem medo de amar e de ser amado. É exatamente isso.
Tem gente que não sabe receber amor. Tem gente que não sabe emanar amor e nem por isso deixa de sentir. Conheço várias pessoas assim que até para a pessoa abraçar não consegue se expressar porque tem grande trauma ali. Se não for CG, quanto tempo podemos cair na real que não é? Olha, isso vai depender, porque tudo na vida tem aprendizado, né? Então, o que acontece? A própria espiritualidade vai mostrando a você. Esse negócio de tempo, isso vai depender de cada um. Mas a própria espiritualidade vai direcionando você. De repente, amanhã ou depois, digamos, o eu superior ativa a sua conexão com outra pessoa, com uma conexão de alma, e você nem vai lembrar dessa pessoa que passou na sua vida, porque a conexão vai estar ali bem forte. Só é você confiar na fonte criadora que as coisas vão ser encaminhadas. Sim, essa sensação é normal de desistência porque está todo mundo muito cansado, né? É muita cura acontecendo, são muitas coisas acontecendo, tanto a nível familiar, no ciclo de amizades, nos trabalhos. Então, é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. E aí a pessoa fica assim, cansada. A pessoa acaba, né, se priorizando. Querendo ou não, o divino feminino é obrigado em algum momento a se priorizar. Por mais que a gente às vezes não queira, né, cadê o DM, quero fazer isso, quero fazer aquilo, nunca mais ouvi. Por mais que a gente não queira, chega um momento que a gente é obrigado a olhar mais para dentro de nós. Os espelhamentos ocorrem tanto por coisas boas quanto para coisas ruins. Sim. É porque é o seguinte, quando a gente fala de cura, de expansão, muita gente confunde assim com o mar de rosas. Eu estou expandindo a consciência, eu despertei. Não é, não tem como a gente romantizar, né? A gente sabe que o planeta está passando por uma transição fortíssima, fortíssima. Está cada vez mais forte. Então, para levar a frequência planetária, lembrando que o planeta tem energia feminina, né? Essa energia feminina também tem em Vênus e na Lua. E o que ocorre com isso? Todo mundo tem o Yin e o Yang. O Yin, que é o feminino, lá atrás foi ferido, que é a espiritualidade, a criatividade, a nossa conexão com o todo. Aí entra também as linhas leis, né? Que são linhas de ativação com o todo, para a gente ter uma maior conexão, que antigamente, lá atrás, foram cortadas pela Matrix, né? Então, tem vários casais de conexões de alma que hoje já estão reativando essas linhas. A frequência do planeta já está sendo mais elevada. Passou por umas turbulências aí, 2 semanas, né? Alternância aí, a frequência planetária estava na montanha russa. Então, o que é que acontece? Tudo isso para falar uma coisa. Vem os espelhamentos, vem os despertar. A cada espelhamento, uma cura que a gente precisa olhar. E quando a gente cura, a gente eleva a nossa frequência, entra em contato com a espiritualidade, tem mais confiança em quem a gente é e, consequentemente, eleva a frequência do planeta, que é o que a gente veio fazer aqui. Muitos de nós estávamos lá em Lemúria, lá em Atlântida, e a gente detonou tudo. Então, hoje a gente está aqui fazendo o que era para ter feito há muito tempo. Por isso que a chama violeta, nosso amado Saint Germain, né, Mestre Porter, Kuan Yin, estão nos auxiliando. Então se peguem bastante com a chama violeta. Haja coração, está esgotada, exatamente. Gratidão. Não, a vida não é só DM, não. Me sinto como se eu não tivesse mais nenhum sentimento para DM. Isso é bem comum, Márcia. Isso é bem comum em algum momento. E é necessário para que tanto ele quanto você possa focar mais nas suas coisas pessoais. Porque o que muita gente pensa é porque está desconectado ou porque não teve mais notícias dele, que acabou, né? Eu sei que todo mundo quer estar com a chama, alguns nem tanto. Mas a gente não pode esquecer que a verdadeira união, ela não está aqui, está no espiritual. A gente lembra que a gente é multidimensional, né? Então,
No plano astral, no plano espiritual, a gente está tudo unido, a gente se encontra através dos sonhos, a gente está tudo ali. Eu imagino sempre assim, a gente fora da Terra, observando a Terra e dizendo, eu vou ali, você vai aqui, depois a gente se encontra, se abraça, enquanto isso vamos fazendo a nossa missão. Mais ou menos isso. Essa desconexão aí, de achar que não sente mais nada, é normal para as curas. E quando você começa a sentir de novo, vem ainda mais forte. Normalmente é assim, mas lembrando que tem sempre exceções. Depois que encontrei minha alma gêmea, a conexão foi tão forte que agora ele foge com medo, né? Exatamente. Tem pessoas que, quando se envolvem, eu já vi casos até de divino feminino fugir depois do primeiro contato. Porque ativou cura, né? Ativou aqueles bloqueios. Eles nem sempre conseguem falar, mas muitos já passaram por situações extremamente traumáticas na infância. Questão de abandono, questão de rejeição. E quando sentem aquele impacto, eles não sabem como lidar. Então a forma que eles acham que tem de controlar é fugindo. Meu DM está casado, relacionamento kármico, o bebê deles faz 9 meses. Descobri que o meu pai é uma alma gêmea, mas que tinha karma com ele. Como saber se terminou o tempo do karma? Olha, isso vai depender. Por quê? Quando se trata de família, tipo pai e mãe, né, existe uma consciência mais tranquila. Você se sente mais tranquilo. Você sabe aquela sensação de dever cumprido? Sabe? De dizer, por mais que você se cobre que deveria fazer isso ou aquilo outro, vem aquela consciência, que são os mentores ali também atuando, dizendo que você fez a coisa certa. Sabe? Você está fazendo a coisa certa. Um karma, quando ele é finalizado, normalmente as pessoas se afastam. Sabe? Ou deixam de ter um contato, no caso familiar, não tem aquele contato que tinham antes. Né? O karma, quando é finalizado, por exemplo, quando se trata de relacionamento amoroso, cada um vai para um lado, não tem como. Aí tem gente que diz, mas eles são tão lindos, ela é linda. Não tem beleza certa, não é a beleza física, sabe? É energia, é o fim de um ciclo. E esse ano, muito ciclo vai finalizar e vai iniciar outro. A missão com o planeta, Sônia. Oi, Silvânia. Menina do céu, final de ano e começo do outro foi turbulento. Nossa, foi bem intenso, né? E vem portal aí, né? Mais portais. E esse tem muito a ver também com a questão do feminino. Qual o conselho para quem está de novo vivendo o afastamento? Oi, Marcinha. Olha, é aquilo, né? O que é que você está precisando aprender nesse momento com essa questão do afastamento? O que é que esse afastamento provoca dentro de você? Medo, insegurança, tristeza? Tá. O que é que eu posso fazer por mim hoje? O que é que eu posso fazer de diferente que eu não fiz ainda? Sabe? Um contato com alguém de confiança, com amiga, caso a pessoa não tenha amiga, ir para a natureza, aterrar, botar o pé na terra. Vaporizar também, vaporização uterina, né? Que você ferve as ervas, né? As ervas indicadas, se enrola numa toalha ou coloca uma saia longa e vai fazer a vaporização para curar a sua ancestralidade, fortalecer o seu feminino, porque quando ocorre ataque, eles começam pelo útero, que é onde está ali o amparo, né? O poder do feminino começa ali, ó. Então, o conselho é voltar cada vez mais para você. Vai estudar, né? Vai expandir o seu conhecimento, focar inteiramente em você. Fazer algo que você nunca fez. Denise, você está desconectada há mais de um mês. O bom é que a gente vai acompanhando, né? Mas você está indo muito bem. Você deu um belo de um salto quântico, viu? Eu já acompanho a Denise, acho que já tem mais de um ano, se eu não me engano. Ou um ano, não lembro.
Ah, sim, normal DM ter muita libido, mesmo à distância. Muito normal DM e DF, porque são as energias, né? Mais de um ano. São as energias muito intensas. Então ali, ó, quando há um encontro, mesmo à distância, é ativada a Kundalini, né? Então a Kundalini, ela tá aqui, adormecida, né? No chakra básico. Então os chakras básicos ali das chamas se alinham. Boa tarde, Reni. E começa, né? E ela vai subindo, vai limpando, vai subindo, vai limpando. E aí tudo vai acontecer. A energia é muito forte. Às vezes a primeira vez das chamas não é muito boa, mas as outras normalmente são. É tudo intenso, né? Um toque já acelera o coração, mexe muito. E tem alma gêmea, a mais compatível, que é bem parecida com a chama, né? Tem isso também. Espelho que a chama também já espelhou, e faz sentir coisas parecidas, né, que a chama já provocou antes. Então é bem forte, muito forte também. Então é para ficar atento, né? Reforçar as proteções, se cuidar, fazer orações, se olhar mais, confiar na fonte criadora, né? Confiar nesse processo, que tudo já deu certo, tá? Essa live hoje é mais curta, eu nem esperava fazer essa live, vai ficar gravada aqui. Quem sabe semana que vem eu faço um aqui de noite no horário normal, né? Pra gente conversar mais, tá bom? Muita gratidão, fiquem bem, vai ficar gravado, tá bom? Um beijão.